princípio, quando Deus criou o primeiro homem, ele pecou contra o Senhor. O pecado é a transgressão da lei de Deus, a desobediência. Pela transgressão de um só homem, todos pecaram e precisam da glória de Deus. Assim como pela desobediência de Adão, todos herdam o pecado. Pela obediência do último Adão, recebemos o perdão de todos os nossos pecados. O último Adão é Jesus, o vitorioso. Durante o ministério de Jesus, não havia alguém que tivesse morrido em sua presença. As Escrituras nos contam sobre a filha de um chefe da sinagoga chamado Jairo, que voltou à vida. Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim, sem que alguém houvesse pedido. Naquela ocasião, ele agiu por amor. Ele também ressuscitou um homem chamado Lázaro, que já estava no túmulo há 4 dias. Todas estas pessoas morreram na ausência física de Jesus. Onde Jesus se faz presente, há vida. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Saia agora! Eu era um excelente religião, não tradicionalista. Eu tinha tanta certeza de como era o Messias que quando ele veio quase não reconheci.
Ele estava sempre quebrando as regras dos religiosos, andando com pecadores, tocando leprosos e agora trazendo à vida um homem morto. Este homem que entrou na minha vida, tão seguro de si, convicto de seus propósitos e tão certo da vitória final. Quem era ele? Durante a ceia do Senhor, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sorry.
dia estava com uma toalha e uma bacia. Enquanto lavava os pés dos discípulos, estes mesmos questionavam quem seria o maior dentre eles. Aquele que tinha todo o poder, o Criador do universo, partiu o pão e serviu o vinho. Então, com um pedaço de pão, firmou um concerto de amizade e de fidelidade com aquele que o haveria de trair. Como pode um rei ser um servo? Como poderia um traído amar seu traidor? Mais tarde entendi por que ele poderia fazer essas coisas. Porque ele sabia de onde vinha e para onde estava indo. Escolheu para ir naquela noite, pela última vez, ao seu lugar favorito de oração. Andava corajosamente em suas horas mais escuras e se angustiava com a batalha que estava diante dele. Ele buscou refúgio e apoio em seus amigos mais íntimos. Mas quando cheguei ao jardim daquela noite, vi um homem orando e diversos outros dormindo. Jesus aos seus discípulos convidou para ir orar e seguiram ao Getsemane para juntos meditar, orando e chorando, conversava com o Senhor.
Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa da Páscoa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse, de preferência, Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Que mal este homem fez! E disse é o rei. Como é costume, um prisioneiro eu vou libertar. O que farei com esse rei? Inocente deste sangue estou, são vocês os responsáveis, sim. Deus sempre é sobre nós, nossos filhos. Que mal fez esse homem? Que foi que ele fez? Levai-o já. Levai-o para a cruz. A multidão que dias antes aplaudia com ramos de palmeiras e com hosanas, agora o ridicularizava e insultava. Mas ele continuou caminhando, sabendo para onde e por quê. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Enquanto o olhava à distância, caminhando, vi que a profecia de Isaías estava se cumprindo ali, diante dos meus olhos. E eu tremi, pois sabia o que o meu povo planejava fazer com ele.
passo estava mais difícil de seguir. Suas forças acabavam, ao Calvário enfim chegou. As gotas do seu sangue vão cobrindo todo o chão, caindo ao caminhar, são as provas do amor. Deixou por mim seu reino pra morrer em meu lugar. Jesus Cristo, ó, que sofrer por mim. Qual cordeiro ao sacrifício, em silêncio obedeceu, levou as nossas dores e por nós enfim morreu. O santo e reto Salvador tomou o meu lugar. Ele veio para redimir até quem o matou. As gotas do seu sangue vão cobrindo todo o chão, caindo ao caminhar, são as provas do amor. Deixou por mim seu reino pra morrer em meu lugar. Jesus Cristo, ó, que sofrer por mim. As mãos seguraram os leprosos que partiram o pão para alimentar a multidão. Sim, essas mãos receberam em troca pregos a perfurados. E uma vez mais, nos surpreendendo, nada fez para evitar tamanho sofrimento. Com seus braços abertos, foi ferido pelas nossas faltas e moído por nossas iniquidades.
está consumado. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o mundo não possui o temor do Senhor. Quão maravilhoso seria se o mundo inteiro pudesse conhecer a Jesus, tal qual ele se fez conhecido aos olhos de sua mãe, tal qual ele se fez conhecido da alma regenerada e pelo sangue de Cristo. Muitas pessoas conhecem Jesus apenas pela fama do seu nome, mas não o conhecem como seu Salvador pessoal. Em vida, Maria viu Jesus salvar muitos pecadores, inclusive ela própria, assim como também viu salvar a sua própria vida. Ela experimentou a salvação, entregou a sua vida a Cristo. Jesus foi o seu único e suficiente Salvador. Quão triste é ver o seu filho em dor, pregado assim numa cruz. Quem sabe quis seu rosto ali enxugar e depois beijar. Maria sem poder falar, e quem sabe até pôs-se a recordar. E o
sintam como Ele é aos olhos de sua mãe. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, a Escritura diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia e testemunharam sua crucificação, observaram bem o túmulo e viram como estava o corpo de Jesus. E no terceiro dia, ainda bem cedinho, voltaram ao sepulcro com perfumes para adorá-lo pela última vez.
e pelo que ele faz. O Senhor Jesus é digno de toda adoração e louvor. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, escreve: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como tendo sido morto. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Desde a criação do mundo, pelas mãos do grande Deus, colocando cada estrela em seu lugar. Um grande plano havia, um plano de redenção. O Cordeiro do Supremo Deus viria para salvar. O cordeiro que viria era o próprio Filho seu, era o plano para o mundo libertar. Derrotou o mal e a morte, o cordeiro de poder, ressuscitando, pôde assim ao mundo resgatar. Digno ele é, digno ele é, digno é o Cordeiro de Deus. Lá na cruz morreu, mas ao fim venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
Jesus Cristo, o vitorioso. No seu sangue há o perdão do pecado e transformação de vidas. Somente em Jesus podemos viver o plano que Deus tem para cada um de nós. Hoje, sua vida pode ser alcançada pelo Senhor Jesus, que lhe dará o maior tesouro que sua vida possa ter, que é Cristo habitando em seu coração de forma permanente. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Brevemente ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor não me esquece, estou decidido viver
nós rogamos para vivermos com santo temor. O Deus vitorioso vai sempre